Vamos dar prosseguimento ao nosso vídeo áudio do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 28, e são 4 preces por aqueles que não estão mais na terra, por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas tem ainda por efeito ajudar o seu desligamento e, com isso, abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa e nas quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Isso está no capítulo 27, número 10. Preces. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma que vinde a chamar por vós. Possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas, e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assisti-o para ajudá-lo e a se despojar da matéria. Dai-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Vindes de reentrar no mundo dos espíritos e, entretanto, estais aqui presente entre vós, entre nós. Deve-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre vós, entre nós e vós, senão o corpo perecível que vindes de deixar, o que logo será reduzido a pó. Deixastes o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservastes senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta aos vossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis de hoje em diante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e em presença de tanta grandeza, compreendereis a vaidade dos vossos desejos terrestres, das vossas ambições mundanas e das alegrias fúteis
das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é entre os homens, senão uma separação material de alguns instantes, do lugar de exílio onde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos a cumprir neste mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunido com aqueles que vos precederam. Se não podemos ir perto de vós, podeis vir perto de nós. Vinde, pois, entre aqueles que vos amam e que amastes. Sustentai-os nas provas da vida. Velai sempre aqueles que vos são caros. Protegei-os segundo o vosso poder e abrandai seus pesares pelo pensamento de que estáis mais felizes agora e a consoladora certeza de estar um dia reunido a vós no mundo melhor. No mundo em que estáis, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir para a vossa felicidade futura de hoje em diante, que possais a eles ser inacessível. Perdoai, pois, a aqueles que procederam mal para convosco, como vos perdoam os que podeis ter procedido mal para com eles. Nota: podem-se ajuntar a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais segundo as circunstâncias particulares de família ou de relações ou a posição do falecido. Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criança recente, mas que já viveu e pode estar muito avançado. Se a sua última existência foi curta, é que ela não era senão um complemento de prova, ou devia ser uma prova para os pais. Capítulo 5, número 21. Outra. Esta prece foi ditada a um médium de Bordeus no momento em que passava diante de suas janelas o enterro de um desconhecido. Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre os vossos irmãos que vêm de deixar a terra, que a vossa luz brilhe aos seus olhos, afastai-os das trevas, abre seus olhos e seus ouvidos, que os vossos bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por indigno que sejamos, ousamos implorar a vossa misericórdia e indulgência em favor daquele dos vossos irmãos que vem de ser chamado do exílio. Fazer com que seu retorno seja o do filho pródigo. Olvidai, meu Deus, as faltas que ele pode cometer, para vos lembrar do bem que pôde fazer. A vossa justiça é imutável, nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos abrandar a vossa justiça por essa fonte de bondade que provém de vós. Que a luz se faça para vós, meu irmão, que vinde deixar a terra, que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, os envolvam e vos ajudem a sacudir as vossas cadeias terrestres. Compreendei e vede a grandeza do vosso Senhor. Submetei-vos, sem murmurar, à sua justiça, mas não desespereis jamais da vossa misericórdia. Irmão, que um sério retorno no vosso passado vos abre as portas do futuro em vos fazendo compreender as faltas que deixastes atrás de vós e o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe e que os bons espíritos vos sustentem e vos encorajem. Vossos irmãos na terra orarão por vós.
e vos pode orar por ele. Um grau correção. 60. Prece. Onipotente Deus, que a tua misericórdia se derrame sobre a alma de N, a quem acabaste de chamar da terra. Possam ser-lhe contadas as provas que aqui sofreu, bem como ter suavizadas e encurtadas as penas que ainda haja de suportar na espiritualidade. Bons espíritos que o viestes receber e tu, particularmente, seu anjo guardião, ajudai-o a despojar-se da matéria, dai-lhe luz e a consciência de si mesmo, a fim de que saia presto da perturbação inerente à passagem da vida corpórea para a vida espiritual, inspirai-lhe o arrependimento das faltas que haja cometido e o desejo de obter permissão para as reparar, a fim de acelerar o seu avanço rumo à vida eterna bem-aventurada. N. Acabas de entrar no mundo dos espíritos, no entanto, presente aqui te achas entre nós, tu nos vês e ouves, por isso que de menos do que havia, entre ti e nós, só há o corpo perecível que vemos de abandonar e que em breve estará reduzido a pó. Despiste o envoltório grosseiro, sujeito a vicissitudes e à morte, e conservaste apenas o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Já não vives pelo corpo, vives da vida dos espíritos, vida essa isenta das misérias que afligem a humanidade. Já não tens diante de ti o véu que as nossas vistas oculta os asplendores da vida no além. Podes, doravante, contemplar novas maravilhas, ao passo que nós ainda continuamos mergulhados em trevas. Vais, em plena liberdade, percorrer o espaço e visitar os mundos, enquanto nós rastejaremos penosamente na terra, a qual se conserva preso o nosso corpo material, semelhante, para nós, a pesado fardo. Diante de ti, vai desenrolar-se o panorama do infinito e, em face de tanta grandeza, compreenderás a vacuidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e dos gozos fúteis com que os homens tanto se deleitam. A morte, para os homens, mais não é do que uma separação material de alguns instantes. Do exílio onde ainda nos retém a vontade de Deus, bem assim os deveres que nos correm neste mundo, acompanhar-te-emos pelo pensamento, até que nos seja permitido juntar-nos a ti, como tu te reuniste aos que te precederão. Não podemos ir onde te achas, mas tu podes vir ter conosco. Vem, pois, aos que te amam e que tu amaste, ampara-os nas provas da vida, vela pelos que te são caros, protege-os, como pílderes, suaviza-lhes os pesares, fazendo-lhes perceber, pelo pensamento, que és mais ditoso agora e dando-lhes a consoladora certeza de que um dia estareis todos reunidos num mundo melhor. Nesse, onde te encontras, devem extinguir-se todos os ressentimentos. Que a eles, daqui em diante, sejas inacessível, a bem da tua felicidade futura. Perdoa, portanto, aos que hajam incorrido em falta para contigo, como eles te perdoam as que tenhas cometido para com eles. Nota: podem acrescentar-se a esta prece, que se aplica a todos, algumas palavras especiais, conforme as circunstâncias particulares de família ou de relações, bem como a posição social que ocupava o defunto. Se se trata de uma criança, ensina-nos o Espiritismo que não está ali um espírito de criação recente, mas um que já viveu e que pode, mesmo, já ser muito adiantado.
Se foi curta a sua última existência, é que não devia passar de uma completação de prova, ou constituir uma prova para os pais. Capta V, N graus 21. 61. Outra, 1. Senhor onipotente, que a tua misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que acabam de deixar a terra. Que a tua luz brilhe para eles. Tira-os das trevas, abre-lhes os olhos e os ouvidos. Que os bons espíritos os cerquem e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, ainda que muito indignos, ousamos implorar a tua misericordiosa indulgência para este irmão nosso que acaba de ser chamado do exílio. Fez que o seu regresso seja o do filho pródigo. Esquece, ó meu Deus, as faltas que haja cometido, para te lembrares somente do bem que haja praticado. Imutável é a tua justiça, nós o sabemos, mas imenso é o teu amor. Suplicamos-te que abrandes aquela, na fonte de bondade que emana do teu seio. Brilhe a luz para os teus olhos, irmão que vemos de deixar a terra. Que os bons espíritos de ti se aproximem, te cerquem e ajudem a romper as cadeias terrenas. Compreende e vê a grandeza do nosso Senhor, submete-te, sem queixumes, à sua justiça, porém, não desesperes nunca da sua misericórdia. Irmão, que um sério retrospecto do teu passado te abra as portas do futuro, fazendo-te perceber as faltas que deixas para trás e o trabalho cuja execução te incumbe para as reparares. Que Deus te perdoe e que os bons espíritos te amparem e animem. Por ti oraram os teus irmãos da terra e pedem que por eles ores. 1. Esta prece foi ditada a um médium de Bordeaux, na ocasião em que passava pela sua casa o féretro de um desconhecido.